poderoso para fazer infinitamente mais. Todos acharam? 26, 14 ao 16. Ele foi traído. Eu queria fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já foi traído? Por um amigo? Por um irmão? Se você foi traído, presta bem atenção. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar, ou trair. Podeis assentar. Pai, esta é a tua palavra, que é a verdade. Santifica-nos, santifica a tua igreja, com ela que ela é a verdade. Que saia apenas, Pai, a revelação do Senhor, para que nós possamos te conhecer de perto, Pai. Toda honra é tua, Jesus. Toda glória é tua. Que o Senhor cresça em nós e que nós venhamos diminuir no nosso homem exterior, e o nosso homem interior venha crescer no Senhor em sabedoria para a glória do teu nome. Ele foi traído. O preço de uma traição. No livro de Gênesis, Deus colocou, a palavra diz que antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus projetou algo. No céu era uma festa, onde todos os anjos, como está escrito no livro de Jó, que todos os anjos se alegravam na presença dele e dançavam na presença dele. Anjos afogueados, anjos poderosos e arcanjos poderosos. Quando Deus fez o céu e todas as coisas. Mas alguém resolveu trair Deus. E esse alguém chamava-se, era um serafim da guarda ungida, que se chamava Lúcifer. A palavra Lúcifer significa aquele que é cheio de luz, ou que provém da luz. No livro de Ezequiel diz que Deus construiu um lugar chamado Jardim de Pedras Afogueadas, para que ele pudesse habitar naquele lugar. Mas ele traiu Deus com o quê? Com o comércio do seu interior. E ele quis ser mais que Deus. E então houve uma guerra no céu. E a palavra diz que Deus expulsou com 1/3 dos anjos. Imagina milhares e de milhões de anjos que caíram. Caíram com ele. E se tornaram espíritos malignos das hostes da maldade. E Deus tinha feito o universo e todas as coisas. Lá em Gênesis 1:1, a palavra diz que no princípio, mas lá em João 1:1 era outro princípio. E aqui nós vemos que quando Satanás, depois que ele caiu, o nome mudou. E a palavra diz que ele bateu naquilo que Deus tinha feito, chamado terra. E ela ficou o quê? Sem forma e vazia. Mas a palavra diz que, agindo Deus, ninguém pode impedir. Aí Deus viu que faltava um adorador. Um adorador que se achegasse a Ele em espírito e em verdade, e que fizesse segundo o coração dEle, e que fosse a plenitude, que fosse a imagem e semelhança dEle, e que fosse obediente ao extremo. Então Deus, a palavra diz que Ele saiu do trono. O Espírito Santo, que é Deus em movimento, como eu ensinei hoje na teologia,
O Espírito Santo nada mais, nada menos do que sopra o Espírito. Ele é Deus em movimento constante para fazer algo para o Todo-Poderoso. O Espírito Santo veio e parou sobre a terra e refez a terra. E aí Deus saiu do seu trono, pegou um pedaço de barro e moldou aquele homem. Interessante que Deus não fez uma criança, Ele fez um homem à estatura de Cristo, chamado Adão. Mas esse homem, quando Deus soprou nele, ficou igual a Deus. Mas o maligno um dia entrou no jardim e disse: se vocês comerem daquela árvore, se vocês praticarem a desobediência, vocês vão ficar igualzinho a Deus. Mas o interessante aqui é que ele não falou qual Deus que era. E o homem caiu. E o homem ficou com a semente serpentina. E o homem caiu, e a palavra diz que todas as vezes que Deus olhava para a terra, Ele via necessidade de alguém, para que alguém tomasse aquele lugar de adorador. Então Deus chamou um homem chamado Noé. E a palavra diz que Deus achou graça em Gênesis capítulo 9. Deus olhou para a terra e viu que maravilha que era esse Noé. Então Deus disse para ele: eu vou destruir a terra. E eu vou colocar a responsabilidade sobre sua vida de gerar novas vidas iguais a você, com intimidade comigo. E a palavra diz que ele ficou 120 dias dentro da arca. Mas quando ele saiu, a palavra diz que ele fez algo que não combina com Deus. Ele se embriagou e amaldiçoou o filho. Creio eu que Satanás chegou diante de Deus e disse: não tem jeito, te derrotei de novo. Porque esse não pode ser justo, esse não pode salvar os pecadores. E assim foi com Abraão, mas Abraão mentiu. E assim foi com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas a palavra diz que quando ele viu a mulher, ele cometeu alguns pecados, que foi o adultério e o assassinato. Mas os planos de Deus são perfeitos. Porque Deus, Ele não tinha uma carta na manga. Ele tinha do lado direito dele o filho. E no livro de Isaías ele disse: quem há de ir por nós para trazer a salvação? Porque em Romanos a palavra diz que todos pecaram e estão sem as minhas vestes. Aí o filho se prontificou e disse: pai, estou aqui. Certamente a Bíblia não diz, mas algum anjo deve ter tomado a iniciativa. Mas Deus deve ter visto que um anjo pode cair. Então Deus quer usar o fraco, porque as coisas fracas para Deus se tornam fortes. Então aqui a palavra diz que ele foi o quê? Traído. Ninguém gosta de ser traído. Deus já trazia essa marca lá do céu da traição. Mas quando a gente é traído, viramos as costas para quem nos traiu. Mas Deus fez o contrário. O que Deus fez? Quando nós traímos Ele, escolhemos o outro lado, que é o lado do mal, Deus, Ele nos abraçou, porque a palavra dele diz em João 3,16 que Ele amou de tal maneira que deu, entregou o seu filho. E ele foi traído e rejeitado. E a palavra diz que quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava como hoje, uma Sodoma e uma Gomorra. Mas a salvação, e aqui a palavra diz que
ele foi vendido. O preço dessa traição, sabe o que foi? Foi 30 moedas de prata. O ouro, segundo a Bíblia, significa realeza de Cristo. A prata significa a redenção. Então ele foi vendido não como um rei. Ele não foi vendido como um rei, aquele valioso rei, mas ele foi vendido simplesmente como uma ovelha. Porque quando Deus pediu o filho a Abraão, ele perguntou para Abraão: eu quero teu filho. Eu quero te perguntar, o que Deus tem te pedido? Que é o seu Isaac. E no momento que Abraão foi conversando com o filho pelo caminho, e de repente o filho vira para ele e pergunta: pai, tudo que Deus te pedir tu dás. Qual foi a resposta dele? Foi sim. E a palavra diz que ele preparou o altar, ele colocou a lenha, depois ele amarrou o jovem, colocou sobre a lenha e pegou a faca, o cutelo, e levantou a mão. A palavra diz que de repente, quando ele levantou a mão, ele ouviu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não toques no teu filho. Abraão levantou os olhos para ouvir quem estava falando, e de repente ele disse: olha para trás. No livro do Apocalipse, quando João viu, a palavra diz que ele estava em espírito, e quando ele teve a revelação, e quando ele virou para olhar quem falava com ele, Shele cantalará, sei andalá. Acaso tu não sabes que eu governei e comandei a arca sobre as águas? Diz o Senhor. Por que estás preocupado? Diz o Senhor. E quando João virou e olhou, ele viu o príncipe da paz, estava atrás. E quando Abraão virou e olhou, estava o cordeiro preso pelos chifres numa árvore. Sabe o que simboliza? Simboliza que o poder do chifre, Jesus Cristo não usurpou ser igual a Deus, ele se tornou igual a mim e você. E sofreu o preço da traição. E quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, quando Judas chegou e o beijou, ele perguntou para Judas: Judas, amigo, a que você veio, amigo? A intenção de Jesus era: me peça perdão. E Judas se retirou. Então ele foi traído. Agora eu me pergunto a mim mesmo: qual foi a traição que eu fiz com ele? Eu sempre me faço essa pergunta. Deixar de ter compromisso? Deixar de amar meu próximo? Deixar de falar da palavra? Qual a diferença? Aqui a palavra diz que ele foi vendido. Quantas vezes nós vendemos o nosso Jesus, o Senhor sobre todas as coisas, e o trocamos por mercadoria barata? Grava isso no seu coração. Ele foi traído por mim e por você, sem merecer. Ele foi o quê? Negado. Lucas 22. Abra a sua Bíblia.
Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quantas vezes nós negamos ele e seguimos de longe? Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Como que eu sei que eu estou seguindo Jesus de longe? Quando Jesus encontrou com Saulo na estrada de Damasco, o que ele perguntou para Saulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: quando você persegue a um dos meus, você persegue a mim. Então aqui aprendemos o quê? Quando levaram ele, Pedro ficou de longe. Significa que estava fora do corpo, seguindo de longe, não participando de nada que ele deixou, da sã doutrina que ele deixou. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-lhe os olhos, disse: este também estava com ele. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Jesus era Deus. Eu queria te perguntar, você já imaginou Jesus olhando de longe para ele? Você já imaginou o tamanho da compaixão que Deus teve por Pedro naquele instante? Já imaginou o tamanho da compaixão que Deus tem tido por mim e por você todas as vezes que nós o assistimos de longe? Porque a palavra diz que ele, lá em Jeremias 23, 23, diz que eu sou Deus de perto e sou Deus de longe. Eu conheço o seu deitar e o seu aceitar. Sou eu que te guio, que te dou força, porque todos os dias eu estou convosco. Ele foi negado por mim e por você, irmão. Hoje é dia especial. Hoje é um dia maravilhoso para o povo que se chama povo escolhido. Ele foi acusado. Marcos capítulo 15, verso 1. Acharam? Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Qual era a acusação que eles tinham contra Jesus? Esse homem curou no sábado. Esse homem multiplicou os pães. Esse homem nasceu para trazer a salvação e dar salvação ao mundo, porque está escrito em Lucas que ele veio, nasceu para trazer a redenção e a salvação para todo aquele que crê. A acusação era essa. Vira a página da história. Se põe diante de Pilatos. Qual seria a sua acusação? Eu era idólatra, mereço morrer. Eu era prostituta. Eu era. Qual é a acusação? Porque tudo isso ele tomou sobre si. Estava diante de Pilatos, não um pecador, mas aquele que se identificou com o pecado, meu e seu. Qual foi a acusação? Pilatos então disse: não vejo nada nesse homem.
Mas se Pilatos pegasse a lista de todos os homens que nasceram sobre a face da terra e começasse a dizer, quando chegasse no seu nome, o que ele diria? Pastor Cal é um Jacó enganador. Pastor Cal, um prostituto. Pastor Cal, um mentiroso. Queridos, se tivesse uma lista para Pilatos ler, era esta lista, era o meu nome e o seu nome que estava nessa lista. Mas quando a palavra diz que ele ficou ali e não disse nada. Sabe por quê? Porque quando Pilatos lavou as mãos, lá no céu, a cédula, que era a garantia de morte para mim, para você, foi apagada no céu. Por causa desta acusação aqui que a palavra de Deus está dizendo. Você pode glorificar Ele. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ele foi amarrado. Em Marcos 15:1 diz assim: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos. Vamos armar algo para pegar esse Jesus Deus. Os escribas e todos do sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você já imaginou a vergonha? A palavra diz que o penoso trabalho, ele viu o penoso trabalho de suas mãos. Ele chegou diante de Pilatos com as mãos amarradas. Mas minutos antes ele estava com as mãos soltas para abençoar e para curar. Inclusive o soldado que foi ferido por Pedro, quando cortou a orelha daquele soldado, Jesus usou as mãos para colar a orelha. E agora as mãos dele estavam amarradas. Significa que era eu e você que era para estar diante daquele sinédrio? Porque as acusações eram minhas e suas. Em Lucas 9:22 ele foi rejeitado. Rejeitado, irmão. Você já foi rejeitado, irmão? É uma dor. É uma dor insuportável. E dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado. A pior dor da alma é a rejeição. Ele foi rejeitado. Muitas vezes você tem sentido rejeitado. Tudo que ele passou é porque nós, seres humanos, passamos todos os dias. Todos os dias eles passam. Ou não é assim com você? Foi por isso que ele sofreu. Ele foi açoitado. João 19:1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Sabe o que é açoitar? Bater com força. E os romanos, eles eram mestres na maldade. No livro de Daniel, no capítulo 2, Deus mostrou para Daniel uma grande estátua. E a parte dos pés simbolizava o povo romano. Metade de ferro e metade de barro. Sabe por quê? O povo romano era extremamente perverso. Eles inventaram uma maneira pior para aumentar o sacrifício.
Os homens eram amarrados em cruzes. Amarrados em cruzes. No caso de Jesus foi diferente. Foi pregado na cruz. E pela lei era uma quarentena menos uma, 39 chibatadas. Então sabe o que eles fizeram? Inventaram uma maneira de fazer com que fosse 10 vezes mais. Pegaram o chicote e colocou nas suas pontas 10 tranças. E em cada trança um pedaço de algo diferente. Pedaço de osso, bolas de ferro, vidro e outras coisas. De forma que quando batia, eram 10 chibatadas. E onde pegava, a palavra diz que arrancava os pedaços. O Salmo 66, a palavra diz que pegaram o nosso mestre, por mim e por você, e arrancaram a sua barba. Açoitado, machucado perversamente, por mim e por você. Aí eu te pergunto, se fosse só por você, hoje ele faria de novo. Porque ele te amou primeiro. Escarnecido. Sabe o que é escarnecer? Arrancar pedaços da alma. Desce dessa cruz. Você não é o filho de Deus. Você não é o rei dos judeus. Desce dessa cruz a escarnecer. Não batiam mais no seu corpo, batia na alma. Quando nós somos agredidos na nossa alma, dói. Foi a dor que ele sentiu. E aquela cruz, querido, não era para ele. Era para um homem chamado Barrabás. Era para um homem chamado Antônio Carlos. Era para um homem chamado Léo. Era para você. E quando pregaram ele na cruz, de um lado pregaram as mãos dele de um lado. E do outro lado, a cruz era feita de uma madeira chamada cássia, uma madeira muito dura. Então fazia-se o furo para depois pôr a mão do crucificado, pregar em cima do furo, atravessava para o outro lado e entortava o prego. Pregou um lado de Jesus. E a palavra diz que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, para cumprir a palavra. E quando chegou do outro lado, que foi levar a mão para o outro lado, o buraco estava longe, porque ele não tinha pecado. Quando estenderam a mão para o outro lado, não dava tempo de fazer outro buraco. Então o que fizeram? Pegaram uma das vestimentas do soldado, amarraram na mão de Jesus, e 2 soldados, e Jesus preso com a outra mão do lado. 2 soldados do outro lado puxaram a mão de Jesus até chegar no buraco, e o outro pregou. Os ossos saíram do lugar por minha e sua causa. Isso é ser escarnecido. E ainda hoje nós não valorizamos o que ele tem feito por nós. Canta lá, baceia, anda lá. Blasfemado. Quantas vezes nós blasfemamos dele? Cuspido. Sabe o que significa quando alguém cospe em nós? Você já sentiu a dor de alguém cuspir em você? Te chamar de nada? Cuspiram nele. E ele simplesmente não revidou. Como ovelha muda, indo para o matadouro, ele se entregou por mim e por você. É esse o Deus que eu sirvo.
É um Deus que morreu por mim. Desamparado. E ele disse na cruz: Elohim, Elohim, lama shakantalabassei andalá. Meu Deus, não era mais pai. Meu Deus, porque o Senhor me desamparou. Quando Deus olhou aquela situação e viu Jesus na cruz, Ele viu eu e você e todos os pecados da humanidade sobre Ele. Aí Deus se afastou. Porque se Deus naquele momento se entregasse a Cristo e abraçasse a Cristo, Ele destruiria toda a raça humana. Mas Deus é um Deus de palavra. Ele lembrou da palavra que Ele disse para Noé: eu nunca mais vou acabar com a raça humana. E naquele momento então Ele se afastou e deixou o Filho na cruz. É esse o Deus que eu sirvo. E ali na cruz, Ele crucificado, Ele disse algumas palavras: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele disse: ainda hoje você vai entrar comigo no paraíso. Ele disse: Pai, eu entrego no meu espírito ao Senhor. E Ele disse: Testelestai. Pai, está consumado. E na hora que Ele falou está consumado, a palavra de Deus diz que lá em Mateus, lá no templo onde Ele foi julgado, o véu não era qualquer véu, era 7 camadas de tipos de tecidos diferentes, de uma grossura de 1,5 metros de largura, foi rasgado por Deus de alto a baixo, e o novo e vivo caminho anunciou a graça de Deus para mim e para você. Crucificado. Sabe por que Ele fez isso? Porque era a vontade do Pai te salvar. Porque a palavra diz o quê? Desejo de Deus é que todos os homens se salvem, que nenhum se perca. Então Ele expiou. A palavra expiou. Em Levítico capítulo 16, a palavra diz que eles pegavam um bode, punham as mãos sobre o bode e levava para fora do arraial, e sobre aquele bode vinha todos os pecados da nação de Israel, e chegava lá no deserto, fora do arraial, abandonava o bode lá fora do arraial. Levítico 16 diz isso. E aqui em Mateus 27 diz que Jesus foi levado pela mão de um homem fora da cidade de Jerusalém e foi crucificado no Monte Caveira, para cumprir a palavra de Deus. Ele expiou, levou sobre si o que era ruim da minha vida e da sua vida. Expiou. Ele se agradou em ser moído por nós. O penoso trabalho dele. É esse Jesus que eu sirvo. A palavra diz que ainda que eu ande em qualquer parte, que a minha vida esteja boa ou ruim, eu vou servir a esse Jesus. Como está a nossa vida, irmão? Ele curou. A hora que cortaram a orelha do Malco, Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a tua faca, que não é por aí, Pedro. E pegou a orelha e colocou no lugar. Eu queria te perguntar: Jesus não te curou de alguma coisa, não? Ele calou-se. Quando ele chegou diante de Pilatos, Pilatos disse para ele: Tu és rei dos judeus? O que ele falou? Ele ficou calado. Pilatos tornou a perguntar para ele: Tu és o rei dos judeus? Ele se calou. Na terceira vez que foi perguntado a ele, ele disse para Pilatos: Tu dizes. E para isso eu nasci. Para isso eu nasci, para morrer.
por todo aquele que crê. Canta lá. Ele calou, sabe por que ele calou? Porque nós não conseguimos calar, porque nós murmuramos, porque nós brigamos, porque nós fazemos tudo errado. E ali ele deu um ensino para a nossa vida: se calar, os humilhados serão exaltados. A palavra diz que então ele foi levado e colocado numa sepultura.